Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Rádio Fraternidade e também pelos demais órgãos da comunicação social, nossos votos de muita paz. Aqueles eram dias semelhantes a estes. O monstro da guerra dizimava as nações. O Império Romano havia distendido as suas águias por todo o planeta conhecido. A dor cavalgava as criaturas humanas, tornando-as ilotas da própria miséria. Foi nesse mare magno das paixões que nasceu Jesus. A figura incomparável do homem galileu dividiu a história da humanidade. Jamais os homens e mulheres foram os mesmos. Ernesto Renan, reiteradas vezes, reporta-se a esse vulto incomensurável que ele denominou o homem insuperável Jesus. E Ernesto Renan era materialista, representando a cultura francesa, eminente mestre de grego, latim, da Sorbonne, durante o grande período de Napoleão III. A figura de Jesus é considerada a mais extraordinária do mundo. A biblioteca do Senado em Washington assevera que o vulto mais biografado da humanidade é Napoleão Bonaparte. A seu respeito já foram escritas aproximadamente 250 mil biografias. No entanto, Jesus ultrapassou e já foram escritas mais de 500 mil biografias. Nem todas, evidentemente, favoráveis. Algumas delas estranhas. Jesus, o socialista. Jesus, o doce homem de Nazaré. A verdade é que ninguém consegue olhar Jesus, referir-se, sem o amar ou sem o detestar. Porque na sua significação profunda, ele não apenas é o homem histórico, mas é a figura mais dignificadora da humanidade. Antes dele, Alexandre Magno da Macedônia conquistou a terra conhecida e morreu aos 32 anos de idade. Ciro, depois de vagar pelas terras da Ásia, submete também o mundo conhecido. Cipião, o africano, Aníbal, o cartaginês. Mas Jesus supera-os a todos. Até mesmo a figura de Caio Júlio César, que se considerava divino e deixou na literatura as mais belas páginas da língua latina. Esse homem que conquistou o Egito e que se fez dominar pela sabedoria, pela arte militar e, sobretudo, pelos desejos atormentadores da sua alma, assinalada pelo sofrimento. Jesus é semelhante a um aroma que penetra no ar e vai levado a todas as regiões. Em uma obra de Shalom, escrita por um judeu, a respeito dele, assevera que a beleza do lírio dos campos não pode ser confundida com a figura incomparável desse homem que mudou a estrutura do mundo apenas com uma frase. Levantou-se e nunca mais a humanidade foi a mesma. A sua frase seria de perpétua direção, desde o momento quando enunciada. Amai-vos. Apenas um verbo colocado no imperativo,
E isso será importante para que a plenitude tome conta dos corações. E é exatamente essa proposta que vem fazer, neste momento, uma nova alvorada na terra. Quando ele veio, havia sombra, havia dor, havia miséria. Os poderosos esmagavam com o tacão do desespero os infelizes. E ele, como um vento de primavera, fez diminuir o calor, a ardência das paixões e ofereceu-se em holocausto para demonstrar que mais do que 1 milhão de palavras, o exemplo modifica a estrutura do mundo. Mas ele sabia que a sociedade não estava ainda psicológica nem culturalmente madura para entender o significado do verbo amar. Mais tarde, no século XIX, Sigmund Freud, ao apresentar as bases da psicanálise, irá dizer que o amor é uma forma de ódio. E esse amor parenteral que nos liga é nada mais, nada menos do que o tormento do coração. O grande cientista austríaco não acreditava no amor, porque ele tinha um grande conflito, um conflito sexual. Nas suas biografias referem-se os melhores escritores. Ele tinha um grande conflito com o pai em relação à própria mãe. Talvez fosse o conflito de Édipo, que ele havia estabelecido como esse desejo inconsciente do filho pela mãe, ou talvez de Eletra, da sua mulher, da sua mãe, por ele na condição de filho. Mas a verdade do amor de Freud é tão característica que quando o pai morre e o féretro se aproxima do cemitério, ele desmaia e não pode acompanhar o genitor naquele momento de despedida carnal. Mas, ao mesmo tempo, ele nos abriu as fronteiras do pensamento para o sexo, a sexualidade. Esse enigma de todas as vidas, particularmente da vida humana. Ele conseguiu perceber a realidade do ser na sua integridade total. Mas desde cedo, criado no grande colégio judeu de Viena, ele se rebelou contra a tradição religiosa, que chamava genericamente de misticismo, e deu à posteridade um legado extraordinário, para que hoje possamos examinar as nossas funções biológicas sem a castração, sem a punição e sem as licenças morais deste período de sombras da sociedade. A mensagem de Jesus, exarada no amor, encontrou as barreiras da ignorância, da sombra junguiana, através da história. Mas para que o amor não ficasse totalmente esquecido, periodicamente nas tempestades históricas, que partem do dia 13 de julho do ano 313 em Milão, quando Constantino abre a quiescência do Império Romano à doutrina cristã, nós vemos a decadência do homem de Nazaré no coração das criaturas humanas. Nasce uma organização sociopolítico-religiosa que se propõe dominar o mundo com as paixões e misérias que ele combatia frontalmente. Mas para que sua mensagem não ficasse esquecida, periodicamente, estrelas luminíferas do pensamento faziam que amanhecesse novo dia daquelas noites tenebrosas da história. E nós vimos a patrística, a grande doutrina que veio estabelecer os postulados da simplicidade, do amor, da vivência, não apenas do homem de Nazaré, mas sobretudo da sua realidade humana como criatura.
Ele é tão fascinante ainda hoje, que poderemos ver nele o grande salvador do pensamento cósmico da humanidade. O revolucionário, mas também o homem ternura que amava as mulheres. Amava como jamais alguém as amou, que as ergueu do caos, que lhes deu um lugar de dignidade, banida que foi das palavras escriturísticas, desde a lenda degradadora de Adão e de Eva. Foi ele quem a levantou do caos, procurando em um lugar de danos morais, em um bordel, a mulher arrependida das suas próprias angústias. Na praça pública, enquanto uma delas era considerada adúltera, ele olhou para os adúlteros e referiu que somente a mulher caída, porque um homem covarde a derruba e desaparece. A sua coragem em dar-lhes as mãos e erguê-las recebeu a retribuição notável da sua presença na marcha dolorosa na Via Crucis. Todos, com exceção de um jovem de 16 anos, todos o abandonaram, menos João, o adolescente filho da sua tão querida Cafarnaum. E as mulheres, a antiga meretriz, a nobre representante de Roma, uma que levantou um tecido para enxugar do suor em sangue, e aquelas que tiveram a coragem de romper a tradição para estar ao seu lado mostrando a sua grandeza, porque sempre, diante dos grandes vultos, há uma mulher que se destaca no seu anonimato e na sua grandeza. Podemos dizer que Jesus, na sua ânima, vence todos os prejuízos atirados contra o sexo feminino. E no seu ânimos, a grandeza estoica de as amar sem as desejar, de enternecer-se diante do olhar de uma mulher desesperada, ou de alguém que lhe puxou a túnica, e ele sentiu que no seu corpo se desprendeu uma virtude, e ela se libertou daquele estado doloroso da hemorragia que a tornava indigna. É esse homem de Nazaré que reaparece na história periodicamente para não ser esquecido, e que na história é transformado no algoz daqueles que são chamados hereges, quando ele disse que no seu rebanho havia outras ovelhas que não pertenciam à casa de Israel. Aquele que não segregava era mais visto nas tascas, nos bares de má fama, do que diante dos ricaços e poderosos que esmagavam o povo e explorava as multidões. Ele repartiu o pão da amizade, tão raro. É muito mais fácil dar uma códia de pão do que um abraço no miserável. É muito mais eloquente oferecer algo que é tirado ao cão, a miséria, do que defender-lhe a pequenez e dar-lhe a grandeza da cidadania. Jesus é esse ser sociológico que se fez pequeno porque era grande demais. E por ser tão grande, abarcou a humanidade num grande abraço. E teve a ocasião de dizer que ele é a luz do mundo e que a nossa luz deve brilhar. Exatamente 19 séculos em que a humanidade de quando em quando enfrentava estrelas de primeira grandeza, como Francesco Bernardone, no século XI, no século XII, como Teresa de Ávila, e como dezenas de criaturas que se entregaram em holocausto de amor, fascinadas pelo pão da ternura, pela necessidade do afago, pela fome de um olhar e de um sorriso de gentileza. E foi exatamente no século XIX,
quando a ciência se libertou do fanatismo religioso e abriu as portas à investigação científica, que ele voltou em triunfo, com seus anjos e arcanjos e querubins, cantando a glória da imortalidade. Allan Kardec escreverá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dessas estrelas que desceram dos céus para iluminar a grande noite da terra, desses notáveis nautas e soldados heróicos que, sob o comando de uma voz, vieram reunir as ovelhas separadas para reapresentá-las ao seu pastor. Mas desde lá, daquele alvorecer suave, porque um segundo depois da meia-noite já é madrugada, ainda dominam as trevas, mas é a alvorada que vai culminar no meio-dia, na plenitude do sol, na claridade luminífera, que tanto clareia por fora, como ilumina por dentro. E o Espiritismo veio trazendo a sua palavra, agora sob a fórmula da caridade. Essa caridade que é o amor na sua expressão mais elevada, que é o cântico de ternura, capaz de nos igualar a todos. Asseverou Allan Kardec que jamais encontraríamos uma aristocracia que tivesse os mesmos valores, porque somos consciências psicológicas diferentes umas das outras, mas haveria sim uma aristocracia moral, aquela capaz de oferecer-se pela construção do mundo novo. E foi a partir daquele dia de sábado, às 10 horas da manhã, no Palácio Real de Paris, quando aparece o Livro dos Espíritos, que começa a grande aristocracia do Espírito, para que alvoreça, para que novamente ressurja a manhã inominável da ternura e da fraternidade. E hoje, quando o conhecimento tecnológico e o científico atinge a sua máxima expressão, e o mundo chora, como naqueles mesmos dias de domínio do Império de Roma, e hoje o império da insensatez, da usura, da perversidade, da mentira, da desonestidade, fazendo-nos temer e tremer, vem uma nova alvorada para nos dizer que estamos em transição deste mundo de provas e de expiações a que fazemos jus, para o mundo de regeneração. Eu me recordo que durante a Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, por volta de 1915, de repente, começou a amanhecer. A Turquia dominava ainda praticamente o mundo. O Império Turco, que havia governado durante muitos anos parte da Ásia e uma parte da Europa, ali em Istambul, a cidade dos dois continentes, hoje ligados por uma ponte e separados por um braço de mar. Algo curioso aconteceu. A humanidade conflagrava. O mundo oferecia vítimas ao monstro da guerra, quando de repente a Turquia se levantou contra a Armênia. A Armênia era um enclave que até hoje se encontra no solo turco. E naturalmente as paixões raciais e étnicas, aquelas nacionais e pequeninas das criaturas humanas, que esquecem que a terra é a nossa mãe e que somos terráqueos, portanto somos irmãos, de diferentes cores e sabores. Então resolveu realizar um dos maiores genocídios da história, destruir a raça. E no começo, portanto, de 1915, a Turquia, armada até os dentes, invadiu a Armênia pequenina, e sem nenhuma possibilidade de vida. Em 1 ano e 6 meses,
Foram dizimados 1.500.000 armênios, que não tiveram necessidade nem ocasião sequer de dar-se conta que era uma guerra. Por volta de setembro de 1915, em uma aldeia perdida nas montanhas, na porta de uma família modesta, um grupo de soldados turcos derruba a porta, invade a casa, sobe ao primeiro andar. A família está reunida à mesa para o de jejum. Os pais, das cabeceiras do móvel, e duas mocinhas de 12 e de 15 anos, nos lados da mesa. Um homem de baixa estatura, o cap descendo até a testa, quase que impedindo que os seus olhos oblíquos tenham oportunidade de ver. Saca do revólver e atira no homem. De imediato, numa gargalhada, atira na mulher. As jovens, eletrizadas, entram em pânico e ficam estáticas. A mais jovem é agarrada pelos cabelos e jogada soldadesca. São lobos ferozes, bípedes, animais atrasados. Ali mesmo, eles invadem a intimidade do corpo e da alma e matam-na, no prazer desesperado das paixões mais sórdidas do ser humano. E ele olha de 15 anos e arrasta pelos cabelos, descendo a escada e leva para uma propriedade adquirida pelo crime nos arredores. Atira no meio de outras escravas brancas para servir-lhe de pasto e aos seus coevos nas noites de orgia e de degradação. Passam os anos, e 1 ano e meio depois, a Armênia esmagada é vencida. A humanidade procurou não escutar, porque nunca há lugar para os pequenos, para as minorias. Recentemente, no ano passado, o Papa Francisco, esse cristão que a humanidade tem nesses dias, teve a coragem de falar do genocídio praticado pelos turcos. E abalou o mundo, abalou a Turquia, porque não convinha às grandes nações daquela época criar um caso político com o grande país turco. Mas a tragédia ficou da história. Passaram seus anos. Mais ou menos por volta de 1927, em uma clínica considerada a melhor clínica da capital da Turquia, chega um paciente, trazido por uma ambulância em estado deplorável. Ele era portador de uma problemática orgânica misteriosa. O seu corpo estava vencido por uma enfermidade desconhecida. Ele era uma ferida imensa. A carne apodrecida largava. E então, o diretor da clínica diz: mas não há lugar para esse homem. Ele vai morrer dentro de algumas horas. Mas não havia onde também deixá-lo. Tratava-se de uma autoridade militar. E logo, o diretor da clínica procurou colocá-lo em um lugar bem distante em que ele ficasse isolado. O odor da carne humana em putrefação é dos mais terríveis. E todos sentiam-se mal diante daquele homem que mal respirava. Deixá-lo morrer. Os médicos e paramédicos recusaram-se. Como atendê-lo? Ele vai morrer dentro de algumas horas. De quando em quando ele urrava de dor. Foi quando o chefe da clínica viu uma jovem enfermeira que era o exemplo da sisudez, do silêncio e da melancolia. Excelente! Chamou-a e disse-lhe: você seria capaz de fazer companhia a este homem que está morrendo? Ninguém o quer. Não é necessário fazer nada por ele. Basta ficar ao lado, até o momento em que ele morra. E ela redarguiu: quando eu me dediquei à enfermagem,
Foi para ajudar os enfermos a terem melhor qualidade de vida. Não apenas o acompanharei, mas também o tratarei. Acompanhou e ficou estarrecida de ver a dermatose. As carnes decompunham-se e ela começou pela face a limpar os braços até alcançar o osso, até alcançar carne viva, colocando substância própria da época, 1927. As ataduras estavam iniciando seu périplo. Colocar pomadas caseiras. Não havia antibiótico, a penicilina era desconhecida. E o homem não morreu naquela tarde, nem no dia seguinte, nem no mês que se alongou, nem 6 meses depois. Depois de 6 meses, ele havia recuperado a aparência, mas as garras da doença ficaram na sua face, como as garras de fogo da destruição. E ele acaba de ter alta. Dirige-se ao gabinete do diretor da empresa hospitalar e diz que vai solicitar ao governo uma verba especial para que continue aquela entidade a salvar vidas. E quando ele agradece ao diretor, passa pela porta a enfermeira silenciosa. E o diretor diz: Excelência, a clínica não fez nada por Sua Excelência. Colocamos-lo lá para morrer, no isolamento. Mas a enfermeira que colocamos ao seu lado é o anjo que Deus mandou para salvar-lhe a vida. Já lhe agradeceu? Sim. Mas ela é misteriosa. Nesses 6 meses ela não me respondeu além de uma sílaba. Talvez ela seja surda-muda. Não consegui falar. Ela sempre estava com aquele semblante sério, mas excelente. Eu vou tratar de promovê-la. Eu gostaria de apertar-lhe a mão. O diretor chama, ela entra na sala, e aquele personagem de senhorita, espero que seja uma senhorita, eu desejo agradecer em nome do governo da Turquia o que fez por mim, pela minha vida. Se não fosse o seu carinho, o seu devotamento, eu teria morrido naquela tarde. Digo-lhe mais, não foi uma enfermeira, foi uma filha exemplar, muito rara nos dias de hoje. Ela continuou silenciosa. Ele distendeu a mão, ela não distendeu a sua mão. Ele estranha e disse: Senhorita, eu espero uma retribuição. Ela meneou a cabeça negativamente. Mas a senhorita esqueceu que eu sou uma grande autoridade do governo da Turquia? Não, Excelência. Falou pela primeira vez. Eu sempre soube que Sua Excelência é uma grande autoridade. Disse ele, interrompendo-a. A senhorita não é turca, porque fala o nosso idioma, aliás, muito difícil, com sotaque especial. É turca? Não, Excelência. Eu sou armena. Da Armênia. Eu me lembro muito da Armênia. Faz 12 anos por aí, eu estive na Armênia. Você certamente deveria ser uma garota. E talvez não tenha ideia. Estávamos em guerra, turcos e armenos. E eu estive lá. Eu estive numa aldeia das montanhas. Eu estive lá. Seu país é muito belo. É pena que sejam armenos. Mas apesar de a senhorita ser armena, eu lhe vou conseguir um lugar de destaque. Não, Excelência, eu não preciso. Eu sei que a Sua Excelência esteve lá. Eu me lembro daquela tarde, noite, manhã. Que importa? Quando Sua Excelência e uma tropa derrubaram a porta de entrada da minha casa. Ela se fez muito pálida.
Todo o corpo tremia como varas verdes. E Sua Excelência subiu o primeiro andar e matou meu pai. De imediato atirou em minha mãe e pegou a minha irmã, uma criança, e jogou-a para aqueles lobos ferozes que a maltrataram e a consumiram e a mataram de exaustão. Eu me lembro de como Sua Excelência fez comigo, puxando-me pelos cabelos, escada baixa, e jogando-me naquele inferno em que eu servi de pasto às paixões e doenças de Sua Excelência e dos seus compatriotas miseráveis. Então, me reconheceu? Sim. A vítima jamais esquece o algoz, embora o algoz nunca se lembre daqueles que foram suas vítimas. Lembra-me como eu o odiei. E a senhorita me reconheceu? Sim. Na hora, seus olhos, esses olhos miseráveis e pequenos que o cap por pouco não cobriam, o seu gemido, a sua voz rouquinha, eu vivi para matá-lo. Eu saí da minha aldeia para vir aqui à cidade, para vir a Istambul, para matá-lo. Fui estudar enfermagem, porque talvez um dia eu tivesse a oportunidade de encontrá-lo e matá-lo, lentamente, como você miserável, matou a minha família, e outras, e centenas de famílias. Mas eu me tornei cristão. Jesus abriu os braços na cruz e disse: perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Eu já não sou muçulmana. Eu ouvi Jesus e ele pedia que eu perdoasse, mas eu não podia perdoar o espanto de minha mãe quando meu pai tombou da cadeira. Nós, estáticas, e eu digo, ele deve ser muito infeliz. São os infelizes que necessitam de Jesus. Eu então o perdoei. Perdoei de todo o meu coração. Agora eu lhe estendo a mão e peço licença para chamá-lo irmão. Alvorecia, naquele momento, entre armênios e turcos, alvorecia uma era nova. A era em que o amor deveria implantar nas almas o reino da esperança. Mas foi por pouco tempo, porque logo depois, um psicopata esquizofrênico, saído do Tirol, gritou para 50 mil jovens em Nuremberg: por onde passarmos, a relva não pode reverdecer. Não teremos compaixão, não desejamos que ninguém nos ame, nós queremos que nos odeie. O ódio é a nossa bandeira. O terceiro Reich vai demorar 1000 anos. Vamos implantar na terra o terror. E a juventude hitlerista, 50 mil adolescentes de 14 a 15 anos, ergueram o braço e gritaram: Heil Hitler! E a humanidade tremeu nas suas raízes. Na noite dos cristais, com a morte e a destruição dos negócios dos judeus nos países conquistados pela Alemanha. E a partir de 1º de setembro de 39, veio a terrível calamidade que matou aproximadamente 100 milhões de pessoas. Inutilmente, porque o terceiro Reich nem sobreviveu sequer 30 anos. Porque o mal não sobrevive. É como a noite
é a ausência da luz. É com a névoa que o calor derrete. Ela é a ausência do bem. E o terceiro Reich fez-se consumir os seus campos de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. São uma sombra dantesca de uma era que está acabando. De uma era em que as criaturas humanas estamos despertando para o bem sob o sufrágio do sofrimento. Atingimos o máximo do conhecimento intelectivo e descemos ao poço que não tem fundo da depravação, da insignificância, do desrespeito. Desde o bullying até a degradação moral no seu extremo mais alto. Desde a perda de confiança e da perda do sentimento de amor, mas desse amor que dignifica a alma, que cria heróis e que modifica a estrutura da terra, até aquele amor feito de ternura, de renúncia e de carinho. Mas, já afirmava Rabindranath Tagore, enquanto houver crianças no mundo, teremos a certeza de que Deus está de bem com a humanidade. Equivale dizer, enquanto brilharem as estrelas, a treva não predominará em absoluto. E amanhece nova era, novo momento surge, com as bênçãos que são derramadas dos céus, agora neste momento de grande transição. Todos, com raríssimas exceções, sabemos que estamos numa hora muito difícil. Todos, ou quase todos, carregamos uma cruz invisível, apesar dos sorrisos no Instagram, no Face, apesar das ilusões coloridas, para podermos ter diminuídas as aflições. Muitas vezes, quando o tempo permite, eu dou uma olhada, com qualquer criatura, no Face, e vejo pessoas conhecidas sorrindo, oferecendo prato de Narciso, aquele Deus, filho de Líope, que se apaixonou pela própria imagem no lago e morreu deslumbrado com a própria beleza. E eu sei das suas dores, porque más contaram. Eu sei das suas lágrimas, porque alguns choraram no meu ombro. E ali estavam no festival de frivolidade, para esquecer o peso da própria amargura. Alguma coisa contra? Não. Muito a favor. Especialmente se no fundo vai encontrar a ilusão da saúde mentirosa e do aplauso da inveja, provocando despeito e mágoas daqueles que não alcançaram os 15 minutos de holofotes de mentiras e de ilusão. É o fenômeno de mudança, a mudança que hoje se opera na Terra. É uma realidade vestida de fantasia. Conta-se que certo dia a mentira encontrou a verdade e disse: eu sou a mentira. A verdade disse: eu sou a verdade. Então a mentira disse: vamos dar um passeio. A verdade ficou desconfiada, mas deu um passeio. Deu um passeio, brincou com ela e achou a mentira interessante, fascinante, para dizer a verdade. Era uma mentira dentro da verdade. Então, de repente, a mentira viu um poço e disse: olha, vamos refrescar-nos um pouco. Tiramos nossas roupas e então penetramos nas águas, nos refrescamos. E a verdade acreditou, porque a verdade não tem porquê, nenhuma razão para temer a mentira. E quando as duas nadavam, a mentira aproveitou-se de um momento em que a verdade submergiu, saiu do poço, vestiu-se e pegou a roupa da verdade e foi embora. Saiu pelo mundo com a sua fantasia. Quando a verdade se deu conta, olhou para um lado, olhou para o outro. Havia gente. Que fazer? Aí saiu nua mesmo. E o povo se escandalizou. Mas que horror é a verdade, que é falta de pudor. E ela disse: mas não tenho roupas.
enquanto a mentira passeava agradável, todo mundo se vestia igual. Mas lentamente, as pessoas foram notando que a mentira veste-se de fantasia. A realidade é bem diferente. E lentamente vão aceitando a verdade, nua e crua. É o que está acontecendo na atualidade. As verdades do reino de Deus estão chegando-nos, lentas, suaves e profundas, porque as nossas dores são o convite às nossas reflexões. Estamos vivendo uma hora significativa no mundo, na economia, na religião, na política, em todos os segmentos sociais da nossa vida. E sentimos uma saudade peculiar, que nem sabemos o que é. A maioria de nós sente tanta essa saudade, que entra em melancolia e faz depressão. Porque os favores da mentira não preenchem o vazio existencial. A maioria de nós constata, mesmo tendo aquilo que dá prazer, que falta alguma coisa. Eu viajo muito. Viajo a média de 250 dias por ano. Para uma forma elegante, sou globetrotter. Porque quem não falar inglês no Brasil não consegue falar português. Então, eu tenho visto as várias reações do mundo. E vejo também essa melancolia. Lady Diana havia conquistado o mundo. A mulher fotografada do planeta. A mulher mais invejada, a mulher mais sofrida e melancólica do planeta. Quando ela encontrou Madre Teresa em Roma, ela disse: Madre, deixe-me ir com a senhora. E a sábia Madre Teresa disse: não, princesa, a senhora nasceu para ser princesa. Se a senhora vir ter comigo, será apenas uma a mais, irmã de caridade. Mas se a senhora ficar no palácio de Kensington, a senhora será minha única irmã de caridade na coroa britânica. Eu a nomeio irmã de caridade lá, para diminuir o seu vazio existencial. Lady Di, sem constrangimento, chorou. E quando ela voltou, a primeira declaração foi a favor dos aidéticos. Ela foi ao hospital de aidéticos, apertou as mãos, abraçou os aidéticos, e a rainha da Inglaterra se opôs. Os jornais caíram sobre ela, chamando-a de frívola. Ela era a mãe do futuro rei da Inglaterra. Era a ex-esposa do príncipe herdeiro. E ela estava correndo um grande risco. A nobre Elizabeth II afastou-se, mas ela não deu importância. Ela foi a Angola para ver o número daqueles que as minas terrestres haviam destruído o corpo, braços, pernas, vista. E começou uma campanha internacional para que as minas terrestres sejam varridas do mapa da guerra. Angola tem mais minas terrestres que não podem ser arrancadas. A guerra terminou há mais de 15 anos, mas as bombas estão matando ainda. E Lady Di se tornou aquela suave jovem, agora alegre. Havia preenchido o coração e praticamente ameaçou o Império Britânico de casar-se com um muçulmano para poder colocar aquele de quem temos saudade, Jesus, no coração. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas me conhecem. E eu as conheço também. Que saudades nós temos de Jesus. Da figura incomparável deste homem, a quem os Espíritos se referem como sendo o exemplo máximo, como sendo o modelo, o guia da humanidade.
Na hora em que conseguirmos que brilhe a luz dele em nós, não mais colocaremos a luz sobre o alqueire, mas no velador, para que ela clareie. Nós seremos essa luz a esparramar-se, acabando com as trevas da atualidade. Ele hoje nos chama e pede que apliquemos a nossa inteligência na emoção superior da solidariedade sem fronteiras, da fraternidade sem barreiras, do amor sem limite. Nunca tivemos tanta sede de amor como agora. Há poucos dias, dizia-me um mendigo, eu estava esmoleando, irmão Divaldo, quando uma dama que carregava algo de um supermercado deu-me uma colha de pão. Ela abriu a sacola, deu-me o pão, mas o seu olhar, eu não me esqueço nunca mais. Era um olhar de ternura, não era compaixão, ela quis dizer, tome meu irmão. Não teve coragem, os preconceitos. Eu amei a esta mulher, e agora eu vou sair da mendicância, eu vou trabalhar, eu vou ser cidadão. Aquele olhar levantou-me, foi a primeira pessoa que me olhou como gente. Eu sou gente, e é por isso que eu entrei na fila, para também falar com o irmão, porque eu sou gente. Eu disse, que pena que eu não tenho aquele olhar, mas pelo menos eu lhe vou dar um abraço, que sempre desejei receber, e que eu nunca recebi. Levantei-me, com 3 hérnias de disco, e dei um abraço discado. Apertei o homem, e ele chorou no meu ombro, e eu chorei no seu ombro. E hoje eu pergunto, será que eu chorei foi da dor da hérnia, ou foi do amor por ele? Eu acho que foi dos dois. Então nós temos essa fome de ternura, que todos podemos doar. O mundo não muda, nós é que mudamos para que o mundo mude. É o jogo do verbo mudar. É por esta razão que nos dicionários modernos, principalmente no Aurélio, surgiu um verbo novo, o verbo pasear, fazer a paz. A paz era substantivo, e agora é verbo, eu paseio, tu paseias, ele paseia. Então necessitamos de pasear, com saudade de Jesus. Temos necessidade de que Ele venha ter conosco, em nossas noites solitárias, apesar de alguém ao nosso lado, e mal dormidas, para que Ele venha dizer, ame, mesmo que não receba a resposta do amor. A resposta do amor que eu trago à humanidade, diz Ele, é feita de ternura e de compaixão. Então olhemos os nossos irmãos e iniciemos esse amanhecer. Eu sei que ainda tem treva, mas logo mais o astro rei estará brilhando e a humanidade estará repetindo a enfermeira, apertando a mão do seu algoz e chamando de irmão. Não esperemos que os governos façam isso por nós. Se nós não tivermos a paz da consciência reta, do caráter límpido e da palavra saudável, continuaremos nesse tormento que nos aflige, que nos dá inquietação, e buscaremos o feice como fuga e terminaremos na depressão como realidade. Por isso que o Senhor nos diz docemente, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo, leve ao fardo, meu jugo é suave,
vinde a mim, que sou o vosso amor, a vossa necessidade. Almas queridas, corações afetuosos que me ouvis, saí como semeador de bênçãos e levai a palavra de amor em vossos corações. Nunca estamos a sós, jamais. Os dois mundos, ou o mundo em duas faces, mescla-se um no outro. Aqueles a quem amamos e viajaram antes de nós, voltam para enxugar-nos o suor da face, as lágrimas dos olhos, a dor no coração. Mas também aqueles a quem prejudicamos, aqueles a quem ofendemos, voltam para cobrar-nos o mal que lhes fizemos. Amemos e modifiquemos a estrutura da terra, lembrando que já temos a luz do conhecimento da verdade. Ninguém morre, transferimos-nos da indumentária física para o espiritual, mergulhamos nas células atômicas do futuro corpo, até atingirmos a plenitude e podermos louvar a Deus. Quanto nós temos para dar, quanto nós temos para louvar. Vamos, por enquanto, deixar de pedir, para dizer a esse homem incomparável da nossa imensa alegria, de tudo aquilo que nós temos para agradecer. Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver meu amor, mas diante dele eu descubro os cegos que se debatem na solidão, que choram na multidão, que caminham na escuridão. Eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do cancioneiro, a melodia que embala a alma do mundo inteiro. Mas diante da minha audição, eu percebo na terra os surdos, que não conseguem a voz captar, e por eles eu me ponho a orar, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a escutar. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijado, marcado, amarfanhado, que não se pode movimentar. Eu oro por ele, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, ele também bailará. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão ou uma favela, um gramato de dor, ou o que for,
um palacete, seja lá um apartamento, mas onde haja a ternura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, ou de companheiro, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a companhia de um gato ou de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me acompanhar, nem um amigo para sua mão me dar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: Senhor, que brilha a minha luz, muito obrigado porque nasci, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, Senhor.